Boa noite, senhores telespectadores. Estamos a iniciar o programa Conversas com o Norte e hoje já tenho aqui na minha companhia o Dr. Jerónimo Fernandes, Presidente da Conselhia do Porto. Boa noite, professor Jerónimo. Boa noite. Hoje o tema da conversa é ideologia política e então eu trouxe aqui o professor para nos falar um pouco acerca da ideologia política. Eu gostava de saber o que é que o professor tem para nos contar acerca da ideologia política do Chega. Boa noite a todos. Bom, mais um convite do Pedro Moura. Em primeiro lugar, realçar a capacidade de trabalho aqui do Pedro Moura, que conseguiu pôr em marcha um projeto à custa da sua capacidade inventiva, da sua capacidade de trabalho e de nos conseguir agregar a todos neste projeto que está em início. Hoje parece, a parte que me toca. Hoje parece que deu origem a mais um programa denominado Conversas com o Norte. Obrigado também, porque o professor é que teve a ideia do título para o programa também. E neste sentido vamos então falar um pouco de ideologia. A ideologia política do Chega. Há quem acuse o partido de não ter uma ideologia e de ser um partido de um homem só. Um partido do André Ventura e que constituiu o partido cuja ideologia não existe. Apesar do André Ventura várias vezes já ter definido o partido como um partido conservador, de direita, tradicionalista e que tenta ir às raízes da nossa cultura para impor uma nova forma de estar, uma nova forma de fazer política e uma mudança no regime que temos de mais de 4 décadas. Nós conhecemos apenas o regime socialista desde 1974, 75. Temos uma Constituição da República que ainda há pouco tempo tinha no seu preâmbulo o objetivo de alcançar uma sociedade socialista. E o que é que aconteceu nestes últimos 40 anos? Vimos de cerca de 90% de votantes nas eleições nos anos 70 e no início dos anos 80 para uma abstenção de mais de 50% do eleitorado. Isto é, mais de 50% das pessoas que têm capacidade de votar deixaram de acreditar neste regime, deixaram de acreditar nesta democracia e deixaram de se sentir representados no Parlamento. Isto é extremamente grave e é por isso que o Chega se está a consolidar. E foi realmente a mensagem do André Ventura, há cerca de 2 anos, mas fundamentalmente desde outubro do ano passado, a partir do momento em que foi o primeiro deputado eleito do partido, que começou a agregar e a despertar o interesse e o partido tem crescido enormemente. Então, Pedro, vamos lá falar acerca da ideologia política e da ideologia do partido, do nosso partido. Eu também estou a aprender, não é? Um pouco sobre a política e também é um prazer aprender com os melhores, como é o caso, mas eu tenho aqui uma coisa que o professor, no seu tempo de aluno, na universidade, era um pouco de esquerda. Como é que teve essa transformação, não é? Foi que no fundo acordou para a realidade, não é? Que hoje eu vejo as suas convicções e é um homem de direita. Eu gostava que me falasse um pouco disso, porque eu sei que nunca foi militante de nenhum partido, nunca pertenceu a nenhum partido, e agora com esta força toda que o professor tem no Chega, eu gostava de entender um pouco, porque... Eu não era um pouco de esquerda, eu era mesmo de esquerda. Eu estudei o marxismo a sério. Eu era convictamente um defensor, um crente na ideologia marxista e no socialismo. Em tudo o que me envolvi na vida, gostei sempre de aprofundar as razões que me levam a percorrer determinado trajeto. Por essa razão é que, ou essa provavelmente foi uma das razões que me levou a nunca militar num partido.
porque não tinha tempo, não estava disposto a envolver-me e, portanto, teria que dar o meu melhor quando me inserisse numa determinada organização. E este realmente foi o primeiro partido em que eu me inscrevi como militante. Mas vamos então tentar contar um pouco da minha história. E a minha história só tem interesse porque, certamente, de certeza absoluta, reflete ou é semelhante a muitas histórias de muitos militantes e de muitos simpatizantes e de muitos votantes no Chega, que são os descontentes com o socialismo. Os descontentes com o socialismo são todos aqueles que, depois de conhecerem o socialismo, chegam à conclusão que o socialismo não resulta. O socialismo não resultou em nenhuma sociedade em que foi implantado. Não há nenhum país que tenha sido consequente com a ideologia marxista, com a ideologia socialista, com a ideologia comunista e que tenha sido um país próspero, em paz e desenvolvido. Não há nenhum na história. A história do socialismo, a história do comunismo, é uma história de violência, é uma história de milhões de mortos, é uma história de campos de concentração, é uma história de destruição. Esta é a história do socialismo quando deixado em roda livre. O mesmo que o nosso presidente até costuma dizer, que também estudou o marxismo, não é? E quem estuda e lê e entende, vê que não é por aí que quer ir. Pronto. Portanto, o professor é um desses casos, não é? É um caminho que foi inteligente. A teoria marxista, Marx desenvolveu uma teoria fundamentalmente económica e social que é muito apelativa, tem consistência, é racional e atrai. Atrai porquê? Porque tenta explicar de um modo simples aquilo que é complexo, em primeiro lugar. E depois tenta apelar ao nosso lado bom, ao nosso lado de igualitário. Portanto, o socialismo, o marxismo, quer nos pôr todos iguais na Terra. Quer fazer o paraíso na Terra. E, portanto, isso não existe. Nós somos diferentes e nunca seremos todos iguais. Ao prometer-nos serem todos iguais, não é por geração espontânea que o marxismo nos dá isto ou que o socialismo o tenta implantar. O socialismo quer levar isso a cabo através de uma frente, o chamado Comitê Central, através de um grupo de iluminados. Em primeiro lugar, nos países socialistas existe só um partido. São países de partido único. Portanto, a discussão... E ao fim e ao cabo aqui em Portugal temos vários partidos, mas se for a ver... Aqui ainda não estamos lá, ainda não chegamos lá. Nós é que não vamos deixar esta coisa chegar lá ao bom porto que eles querem ao socialismo. Ou ao governo da geringonça. É isso como estava a referir mesmo. Seríamos uma nova Venezuela aqui na Europa. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer por diversas razões. E que podemos... Temos o Chega agora. A primeira das quais é porque temos o Chega. E temos o nosso presidente, o André Ventura, que isso é uma coisa que eu também queria falar, que ele captou logo a atenção das pessoas, não é? E o professor sabe-me responder melhor a isso, porque por isso é que o pessoal diz que só de 30 ou de 40 em 40 anos é que aparece um André Ventura, e eu gostava também um bocado de perceber isso, porque eu nunca fui político, nem nunca tive grande interesse por política, e o André Ventura despertou em mim também a vontade de ajudar o país. É o que está a acontecer com muitos portugueses. Mas, portanto, indo um bocadinho atrás, e vou já responder à pergunta do Pedro, o marxismo, o socialismo, faz um apelo à igualdade, mas é através de uma classe iluminada, que são os dirigentes do partido, é o Comitê Central, é alguém que nos vai conduzir ao paraíso, a bem ou a mal. São eles que nos conduzem. Ou aceitas, ou vais para o campo de concentração, ou és reeducado, ou desapareces, não é? Que é como acontece nas sociedades socialistas. Portanto, nós conservadores de direita temos, por natureza, um pessimismo
antropológico. Isto é, nós duvidamos sempre de quem nos quer dar de mão beijada o paraíso na terra. Nós, se somos conservadores, devemos sempre ter alguma relutância, estar sempre de pé atrás a quem nos quer dar de mão beijada a igualdade, sem esforço, sem mérito e por iluminação de alguém. É por isso que somos conservadores. Ao invés, um progressista acredita que pode construir um homem novo, um homem sem defeitos, um homem seja ele qual for. Portanto, os progressistas acreditam uma sociedade, exatamente, um grupo onde não vai haver conflitos, onde vamos todos dar-nos muito bem. Isso não é possível. A história da humanidade conta-nos que isso não é possível. E com base nesse sonho, isso é um sonho, isso é uma utopia, com base nessa utopia, cometeram-se os maiores crimes da humanidade. Na China, na União Soviética, em todos os países de leste, em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte, nenhum deu certo. Acontece que às vezes não deixam ir até às últimas consequências do socialismo, que é o que vai acontecer aqui. Daí vamos agora a situação do André Ventura foi ele que captou logo muita gente. E porquê é que o André Ventura... Como é que aconteceu este fenómeno? Exatamente. Isto é um fenómeno. Quer dizer... É um enviado especial que nós tivemos aqui. Não creio ser tanto assim, mas um homem é ele e as suas circunstâncias. Já ele o disse. E o André Ventura surgiu num momento próprio nesta sociedade em Portugal e fruto das suas características próprias, da sua capacidade, da sua convicção, da sua oratória, da retórica, da inteligência que tem, da perspicácia, de todas as características que nós lhe reconhecemos, que aliás, antes de nós, os adversários do André Ventura lhe reconheceram. Porque, por reconhecerem no André Ventura estas características, a capacidade de agregação, a capacidade de liderança, é que o atacam. Porque se vissem que ele era um banana, André Ventura, se o André Ventura fosse um banana... Ainda lá estava. Então lá estava no mesmo sítio e não nos tinha captado a todos nós. E, portanto, porque é que o André Ventura chega... Portanto, o André Ventura chega, forma o Chega e leva gente atrás dele. Porque uma grande percentagem da população portuguesa estava descrente. Portanto, há um terreno fértil para que surja uma nova proposta política. Há pessoas que já estão descrentes deste regime. E depois há todo um regime de corrupção, de amiguismo. Há instituições que não funcionam em Portugal e depois podemos desenvolver isso um pouco mais à frente, mas, portanto, o momento é propício para que aconteça uma alternativa ao socialismo que, paulatinamente, nos leva ao atraso, ao endividamento, a vivermos à miséria, a vivermos cada vez pior. Nós, se nos compararmos com os países que saíram do Bloco de Leste, os ex-países da União Soviética, nós já fomos ultrapassados por muitos deles. Portanto, e porquê? Porquê? Porque eles tiveram a experiência socialista durante décadas, aprenderam com a experiência socialista e agora não querem socialismo. Aliás, em alguns deles é ilegal a existência do Partido Comunista. Em alguns países que vieram da ex-União Soviética, o Partido Comunista, o comunismo é ilegal. E porquê é que é ilegal? Porque tem um passado de crime, miséria e isso não deveria ser permitido. Também há uma diretiva recente da União Europeia que também faz equivaler o comunismo ao nazismo, que isto são tudo filhos da mesma mãe. Nazismo quer dizer nacional-socialismo. Não é nacional-direitismo, nem nacional-conservadorismo. Não, é nacional-socialismo. Portanto, era uma ideologia socialista de cariz fortemente nacionalista e que
se desenvolveu com as consequências trágicas que todos conhecemos. É verdade. Professor, eu penso que nós também temos aqui temas que podemos alargar, mas eu quero tê-lo aqui mais vezes. Acho que deixámos ficar para aprofundar esses temas para uma próxima vez. Não sei se quer deixar ficar uma mensagem também aos seus militantes do Porto, uma vez que é o Presidente da Conselhia do Porto, também aproveitamos para deixar ficar já uma mensagem para eles. Eu quero deixar uma mensagem a todos. Em primeiro lugar, isto é um partido em construção, onde alguns vieram com expectativas muito elevadas e que já perderam o entusiasmo inicial. Temos que ter todos alguma capacidade de moderação, de resiliência, e dentro do partido temos que ter a tolerância necessária para construirmos o partido. O partido vai ser construído com iniciativas deste género, com pessoas a debater, a aprofundar a ideologia do partido, a analisar a sociedade e a fazer propostas para alterarmos a sociedade. O partido não vai ser construído com posts no Facebook, nem vai ser construído com militantes a discutirem uns com os outros e a injuriarem-se diariamente uns contra os outros. Esse não é o partido que nós queremos e o partido não vai ser construído assim. Portanto, o apelo que eu faço é para que todos nos empenhemos em desenvolver a nossa proposta dentro do partido, que dirimamos as nossas diferenças dentro do partido, que sejamos consistentes, idóneos e mobilizadores da sociedade que está à nossa espera. E nesse sentido, e agora concretamente para os militantes do Porto, eu faço o apelo para que apareçam nas nossas reuniões semanais, que as fazemos todas as terças-feiras às 21h30, e vou também aqui, como nota final, deixar mais um projeto do Porto, do Chega, Conversas com o Norte, das Conversas com o Norte e do Chega à moda do Porto. Isto é um refrão. Conversas à moda É um refrão que nós utilizamos e que, de modo algum, qualquer outra região do país pode levar a mal, porque a malta do Norte é mesmo assim, e os do Porto especialmente. Somos muito bairristas, gostamos das nossas tradições e por isso é que somos Chega. Mas, obviamente, que gostamos tanto do Porto como de toda e qualquer outra região do país. Mas eu só queria dar uma breve nota final acerca de um outro projeto que estamos a desenvolver aqui na Distrital do Porto, que é a nossa sede distrital, onde serão bem-vindas todas as concelhias, onde a Conselhia do Porto vai ter também a sua sede e onde vamos desenvolver um projeto que vai ser uma âncora importante para o norte do país, para todos os distritos do partido e certamente para o partido a nível nacional. Aí tencionamos desenvolver um estúdio tal como este que agora é emprestado, onde iremos fazer conteúdos, debates, palestras, onde certamente iremos fazer formação, porque ser militante, e principalmente para aqueles políticos que não são profissionais como somos nós, eu falo por mim, eu não sou um político profissional, eu estou nisto de coração, estou nisto com muita convicção e certamente há formas que nós temos que aprender para lidar com debates, para lidar com audiências, para falarmos em público, para termos consistência acerca da nossa ideologia. Lá está, é este o tema de hoje, desta conversa, e para isso temos que fazer formação dentro de um partido. O partido tem que ser também uma escola para os seus dirigentes, uma escola para os seus militantes e uma escola para se apresentar à sociedade. Só assim é que conseguiremos vingar e só assim é que conseguiremos um dia vir a ser governo, vir a ser poder, vir a ser alternativa ao socialismo em Portugal. Ok, professor Jerónimo, muito obrigado pela sua presença e também por ter dado nome a este programa, Conversas com o Norte. E assim nos despedimos, nossos telespectadores. Voltaremos brevemente já numa próxima edição de Conversas com o Norte. Muito boa noite.